Tá vendo a minha Sim, tela? sim. Tranquilo. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí em nome da LANEF, né? Eu acho que, se não me engano, esse é o 4º ano aí de liga que a gente tem, né? E um prazer aí a gente estar podendo colaborar com vocês aí na formação de novos nefrologistas aí, que eu tenho certeza que sairão muitos nefrologistas aí no futuro, não tenho dúvidas. E vamos aí dar início, né? A primeira aula comigo, a segunda aula vai ser com o Dr. Sérgio, né? Então, para a gente poder dar sequência. Então, vamos hoje conversar um pouquinho sobre distúrbios do sódio, tá? Essa é uma aula que a gente já costuma dar aqui com o pessoal da Liga, né? Também a gente tem outra aula que às vezes a gente vira como opção também, é a aula de doença renal crônica, mas é um tema que a gente gosta bastante de conversar, né? As más línguas dizem que são os distúrbios do ódio, mas eu considero que são os distúrbios do sódio, são os distúrbios da água aí, né? Então, a gente gosta bastante de falar sobre esse tema. Então, primeiro, vamos conceituar, né? Vamos conversar. Deixa eu só passar aqui. Ele está passando. Conseguem ver o próximo slide, gente? Consegue, né? Apareceu, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente em relação aos distúrbios do sódio é que os distúrbios do sódio não são distúrbios do eletrólito do sódio, né? Eles são distúrbios da água. Então, vocês têm que... Esse é o primeiro conceito. Os distúrbios do sódio são iguais a distúrbios da água. Então, quando eu tenho pouca água no organismo, eu vou ter uma hipernatremia. E quando eu tenho muita água no organismo, eu vou ter uma hiponatremia. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam guardar, né? Então, qual que é o lance? Vamos pensar da seguinte forma. Não pensem na questão do eletrólito, da perda do eletrólito ou do excesso do eletrólito. Pensem sempre no conceito de que o eletrólito ele representa a quantidade de líquido no organismo. E na medida que ele representa a quantidade de líquido, quando você tem pouco líquido, obviamente você vai ter mais eletrólito e aí você vai ter a hipernatremia. E quando você tem muito líquido no organismo, né, a água corporal total, aí você vai ter o que a gente chama da hiponatremia. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai ter. Depois, a segunda conversa, né, que a gente vai ter, que aí seria importante para vocês entenderem esse conceito também, até do ponto de vista de compensação mais à frente, né, lembrar da questão da osmolaridade, né? Então, alguns já devem ter passado no 3º, 4º período, como é que faz o cálculo aí da osmolaridade sérica, que é 2 vezes o sódio mais a glicose mais a ureia, a glicose sobre 18, ureia sobre 6, né? Então, que acaba dando um número em torno de 280, 200 milimóis aí, né? Miliosmóis, desculpe, né? Então, esse conceito é importante, não necessariamente na hipernatremia, porque se vocês pensarem assim, toda a hipernatremia, ela vai ser hipertônica. Se você vai ter mais sódio, né? 145 multiplicado por 2 já vai dar 290, então sempre vai ser um estado hiperosmolar. Mas na hiponatremia é importante esse conceito, porque você vai pensar em diagnósticos diferenciais, né? Então, quando você tem uma hiponatremia iso ou hipoosmolar, aí você já pensa em diagnósticos mais típicos, né? E quando você tem uma hiponatremia hiperosmolar, que você tem um maior acúmulo de moléculas do organismo, causando aí o shift de osmolaridade, aí você pode estar diante daquilo que a gente chama de pseudo-hiponatremia, né? Que aí pode ser associada aí à dislipidemia familiar, a paraproteinemias, aí o mieloma múltiplo, gamopatia monoclonal, né? Então, isso é importante, depois a gente vai conversar com vocês sobre esse conceito, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir, então, dado esse preâmbulo, né? Deixa eu só passar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro da hipernatremia. Então, a hipernatremia, vamos fazer assim, eu diria que seria o distúrbio eletrolítico mais fácil de ser entendido, né? Primeiro que você não tem essa dificuldade em relação à questão da osmolaridade, né? Porque ele é hiperosmolar por natureza. A principal causa desse estado hiperosmolar, né? E o organismo, vocês precisam entender muitas vezes a gente não trata o distúrbio, às vezes você trata as consequências do distúrbio, né? Então, você tem o organismo, ele tem alguns mecanismos que ele utiliza para se defender do estado hiperosmolar, né? Então, nesse momento, a membrana celular, né, do rim, ele tem uma alta permeabilidade à água, né? E as alterações da osmolaridade fazem com que modifiquem os volumes celulares, né? Lembrar sempre, né? Esse conceito é bastante importante, né?
dos íons mais prevalentes no espaço intra e no espaço extracelular. Isso é bem importante esse conceito, né? Lembrar sempre que o sódio está dentro, o potássio está dentro da casa, e a casa do potássio é com K. Então, a casa seria o intracelular, né? Então, o potássio é o íon mais prevalente no intracelular, e o íon mais prevalente no extracelular é o sódio. Então, lembrar desse conceito, isso é bem importante, principalmente nos mecanismos compensatórios, né? E, por conta disso, vocês têm que lembrar que o que vai dar urgência para a gente tratar o paciente sempre não é o valor do laboratório, mas sim os sintomas do paciente. Sempre avaliem o paciente, né? E, principalmente, atentem-se para os sintomas neurológicos, né? Então, se o paciente está fazendo confusão mental, está rebaixado, está obnubilado, é um sinal de que quando você está diante do distúrbio eletrolítico que tem alteração, você tem que agir rápido, seja ele uma hipernatremia, uma hiponatremia. Quando você tem um sintoma neurológico, significa que o organismo não está fazendo a compensação da maneira correta, porque o organismo tem um mecanismo aí de defesa cerebral quando ele aumenta os solutos intracelulares. Ele tenta fazer esse mecanismo para tentar manter-se compensado, né? Outros mecanismos que o organismo utiliza para tentar compensar o distúrbio eletrolítico é a sede. Então, se você tem pouca água, o que você vai fazer? Tomar líquido, né? Eu sei que vocês têm pouca chance de desenvolver uma hipernatremia, porque eu sei que todas as aulas vocês estão lá com a garrafinha de vocês, tomando bastante líquido. Vocês são uma geração que toma muito líquido, né? Então, a chance de vocês terem uma hipernatremia é menor, né? Então, mas aí a sede é um mecanismo que natural aí que você tem para tentar ter acesso à água. E outra ferramenta que o organismo tem de compensação é o hormônio antidiurético, né? Então, o hormônio antidiurético é uma forma que o organismo tem também aí, tanto na parte central quanto na parte nefrogênica, né? É uma tentativa que o organismo faz, né? E quando ele está descompensado, aí você tem aquele estado que a gente chama de diabetes insípidos, que pode ser o diabetes insípido central ou o nefrogênico, né? Então, só para pontuar essa questão para vocês, né? Deixa eu só passar aqui. Então, as causas da hipernatremia. Então, as causas são múltiplas, mas é importante sempre a gente pontuar, além daquilo que a gente comentou ali da diabetes insípidos central e nefrogênico, e também vocês podem ter outras alterações associadas a quadros agudos. Então, vocês podem ter perdas insensíveis, aí pacientes que estejam em respirador, ou por sudorese, pacientes que estejam sendo submetidos a esforços extremos, maratonas, né? Pacientes que tenham privação de líquido, então idosos é muito comum se encontrar hipodípsia, né? Idosos eles têm uma tendência a tomar menos líquido, né? Ou às vezes pacientes que tenham tido alguma perda de fluido hipertônico, seja por perda renal, né? Por excesso de uso de diuréticos de alça, ou por uma diurese osmótica, aí, pelo uso de agentes osmóticos, ou às vezes um paciente que você tenha passado, às vezes estava uma obstrução urinária, ou converteu uma NTA por uma fase polimúrica, também é um paciente que pode cursar nesse tipo de situação, ou pacientes que estejam com quadros de gastroenterites, que tenham feito, ou que estejam com diarreia, que tenham feito perdas gastrointestinais, ou vítimas de queimaduras também, são situações que você pode também ter essa alteração aí do sódio, né? E situações mais raras, mas que podem acontecer quando você tem situações iatrogênicas, quando você está fazendo uma compensação de uma hiponatremia e você utiliza soluções hipertônicas de maneira inadvertida, né? E acaba fazendo com que o paciente curse aí reverta, né, o distúrbio de uma hiponatremia para uma hipernatremia. Seriam as principais causas que a gente tem, né? Os tipos da hiponatremia, então, o que é importante? Então, eu avalio primeiro a osmolaridade, eu sei que nesse caso é um estado hiperosmolar. Após eu avaliar a hiperosmolaridade, eu preciso avaliar o status volêmico desse paciente. Então, eu não vou compensar a parte do eletrólito, eu vou avaliar a parte volêmica desse paciente. Então, eu preciso ver se esse paciente está hipovolêmico, hipervolêmico ou normovolêmico. E por que isso é importante? Porque às vezes acontecem muitas situações de hipernatremia, que às vezes o paciente está em uma hipernatremia hipovolêmica, como eu falei para vocês, o paciente que está com uma gastroenterite, fez uma diarreia, fez lá 5, 10, 15 episódios de diarreia. Esse paciente ele fica depletado, ele tem uma perda, tem um déficit de espaço extracelular, né? E aí você precisa repletar esse paciente, fazer com que esse paciente fique repletado, mantenha a sua homeostase. E aí é importante, porque nesse primeiro momento, vocês precisam repletar esse paciente com soro fisiológico 0,9
ou com solução de ringue lactato. Mas alguém vai levantar a mão e vai falar assim, professor, mas eu não vou estar dando mais sódio para o cara, ele não vai piorar o distúrbio? Não, porque o que acontece é o seguinte, a quantidade de sódio que você vai aplicar para corrigir a tua volemia, ela é desprezível, ela não vai piorar o teu distúrbio primário, né? Não vai piorar a tua hipernatremia. Então, mais importante, isso vale tanto para hipo quanto para hipernatremia. Se o paciente está hipovolêmico, está depletado, há a necessidade de você repletar esse paciente primeiro antes de fazer a correção do distúrbio eletrolítico. Então, nesse caso, a repressão precisa ser feita com solução fisiológica 0,9% ou com o Ringer lactato. Você pode utilizar qualquer um das duas soluções, tá? E, logicamente, vai avaliar aí também se tem normovolemia ou hipervolemia. A gente vai citar a seguir os distúrbios que podem estar associados. Então, na hipovolemia, o que você vai ter? Você vai ter perdas renais e extra-renais de fluidos hipotônicos. E na tua clínica, você vai ter sinais e sintomas de perda de volume extracelular. Então, você vai ter um paciente que vai estar com as mucosas secas, vai estar com a pele enrugada, vai ser um paciente que, às vezes, se o quadro estiver avançando, já vai ter a hipotensão postural, às vezes, se o quadro já estiver mais avançado, pode estar entrando em choque hipovolêmico, né? Então, você tem essas situações que podem estar associadas, né? De causas renais, aí citar principalmente a cetoacidose, o uso do manitol, diurese substitutiva e as causas extra-renais, como a gente comentou, as gastroenterites, as diarreias, vômitos, as depressões aí por conta aí de perdas gastrointestinais, né? Na hipervolemia, a hipervolemia é pouco frequente, né? Então, a hipernatremia com hipervolemia, ela acaba acontecendo em situações que você está fazendo uma compensação de um distúrbio de hiponatremia, às vezes utilizou uma solução a 3% em excesso, e aí esse paciente cursa aí com uma hipernatremia com hipervolemia. Então, é um distúrbio um pouco mais raro, acaba acontecendo em situações iatrogênicas. Já a normovolêmica é a que a gente mais presencia, né? Que você tem uma perda de água sem os eletrólitos e com preservação do volume extracelular, né? Então, aqui você tem a principal entidade aqui, que você tem o diabetes insípidos, que pode ser tanto central quanto nefrogênico, e também pode acontecer em situações de grandes esforços, né? Então, às vezes, o paciente que faz grandes esforços físicos, uma maratona, né? Faz exercícios extenuantes, aí pode cursar com esse tipo de situação, né? Quando a perda é renal, a urina acaba se tornando mais diluída, e quando a perda ela é extra-renal, ela é concentrada, que mostra que é a tentativa do rim aí de tentar compensar o distúrbio primário. O quadro clínico, como a gente comentou, vai depender muito, ele é muito inespecífico, né? Então ele depende muito da causa base do paciente, né? Vai depender da alteração do volume extracelular, se esse paciente vai estar depletado ou não, do volume intracelular, da velocidade de instalação do distúrbio. Então, por exemplo, pacientes que têm um diabetes insípidos vão ter quadros mais insidiosos, os pacientes que têm quadros, às vezes, de infecções ou de gastroenterites vão ser quadros mais agudos, e aí, obviamente, também na intensidade do distúrbio, também que vai determinar aí também a quantidade de sintomas neurológicos que o paciente vai ter, né? Em geral, o manejo, principalmente a primeira coisa, você tem que avaliar o volume extracelular desse paciente, como é que instalou-se esse distúrbio, e tentar tratar a causa base, né? Então, como eu comentei para você, se ele tem uma depressão do espaço extracelular, primeiro você corrige a volemia com soro fisiológico a 0,9, corrigida a hipervolemia, aí vocês vão para correção do distúrbio eletrolítico, que a gente vai utilizar preferencialmente solução glicosada a 5%. Se o paciente estiver ingerindo líquido, né, conseguir tomar água, não tiver com alteração de estado neurológico, tiver colaborativo, vocês podem dar água livre para ele, né? Ad libitum, né? Pode utilizar, o paciente pode tomar água por via oral, né? Se ele tiver com volume extracelular aumentado, que é mais raro, né? Então aí a reposição com água pura e eventualmente utilizar diurético de álcool. E se ele tiver com volume extracelular normal, você tenta interromper a perda de água através do tratamento de causa base, aí dos diabetes insípidos, e tentar administrar água livre ou solução glicosada 5%, se tiver alguma alteração neurológica, que o paciente não possa colaborar aí para fazer a tomada de água por via oral. Então, aqui o que é importante? Vocês saberem o cálculo do déficit da água, né? Então, isso aqui é importante a gente lembrar, né? E sempre separar por população, tá, gente? Então, por exemplo, em geral, a média do adulto jovem, né? 0,6% aí, né? 0,6, 60% do nosso organismo ele é composto por água, né?
Se você pegar as crianças, por exemplo, os bebês, vai ter em torno de 0,9, né? Os bebês 0,9, as crianças 0,8, né? Então, você vai ter um percentual de água no organismo maior. Já os idosos, é importante lembrar, né, que os idosos têm um percentual de água menor. Então, se vocês pegarem uma mulher idosa, bem idosinha, 80, 90 anos, vai ser 0,4, 0,5%, né? Então, lembrar dessas variações, né? E nesse caso, é importante que, assim, se vocês conseguirem guardar o 0,6, né, guardar os 60%, já está de bom tamanho. Então, por exemplo, se vocês pegarem um paciente de tamanho de 70 quilos, por exemplo, o 0,6, você vai ter 42 litros de água corporal total, né? E o que é importante, né, na correção do sódio? Professor, eu posso corrigir todo o sódio, assim, posso pegar lá e corrigir 20 MECs, 30 MECs, por exemplo, eu estou com sódio 150, quero corrigir para 130, posso corrigir tudo em 24 horas? Não se recomenda, tá? Principalmente em pacientes críticos, pacientes que tenham comorbidades, né? A gente não recomenda que você faça uma correção tão intensa em tão pouco tempo, né? Como é que surgiu esse conceito? Né? No final da década de 70, início da década de 80, principalmente os grandes grupos que faziam estudos, que era o grupo de Lyon, do ADG, eles começaram a mensurar as correções, né, em bebês recém-nascidos e crianças pequenas, a correção conservadora e a correção liberal. Então, a correção conservadora era uma correção até 10, 12 MECs em 24 horas, e a correção liberal acima de 12 MECs. E o que eles começaram a perceber? Que esses pacientes que tinham uma correção conservadora tinham uma performance, um desfecho melhor do que aqueles pacientes que tinham a correção chamada liberal. Né? Então, esses pacientes com correções liberais apresentavam mais descompensações neurológicas, piores desfechos, né? Então, eles começaram a observar que essa correção mais conservadora, de 10 a 12 MECs em 24 horas, era que tinha melhores desfechos. Por isso que se estabeleceu, né, e alguns já devem ter lido, já devem ter visto, de que a correção, a meta de correção, o nosso delta, que a gente fala, né, tem que ser em torno de 10 a 12 MECs em 24 horas. Muito embora hoje estejam saindo artigos, né, revendo essa visão, na realidade. Hoje se percebe o quê? Que, na realidade, depende muito do status do paciente. Então, às vezes, você pode até tolerar correções maiores em pacientes que tenham menos comorbidades, por assim dizer. Então, hoje, a gente avalia mais na questão do status do paciente. Mas ainda a gente tem nos guidelines consagrada a questão da correção aí de 10 a 12 MECs em 24 horas ou 0,5 MECs litro hora. Né? Próximo, então, o ritmo da correção, aquilo que eu comentei para vocês, né? Pelos estudos da correção rápida, ela é muito perigosa, aí, por causa dos desfechos desfavoráveis, principalmente do ponto de vista neurológico. Aqui a gente tem muito medo do edema cerebral, né? Que aí pode levar a uma lesão neurológica irreversível, né? E eu já comentei aí como é que a gente faz essa questão aí da velocidade segura, né? Eu corrigir 10 a 12 MECs em 24 horas, monitorar de 6 a 6 horas quando a gente vai fazendo a correção, né? E procurar, na medida do possível, tratar a causa base. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um casinho para vocês. Então, um paciente que deu entrada na UPA com um quadro de diarreia aguda, apresentando 5 episódios em 24 horas, um quadro de hipotensão postural, que já me diz que ele possa ter uma depressão do espaço celular, né? E nos exames aí com sódio de 150, né? Aí a gente faz aqui uma solicitação para a gente calcular a corporal total, o déficit de água livre e a correção desse sódio para as próximas 24 horas. Então, se esse paciente tem 60 quilos, pensando que ele tenha 0,6, né? Então, a gente está falando aí de um paciente que tem 36 litros aí de água corporal total, né? E aí, o teu delta de correção vai ser, eu calculei aqui meu delta para 10. Então, 10 MECs em 24 horas. Então, é 36 multiplicado pelo 10 para 360, dividido por 150, o meu déficit de água livre é de 2,4 litros, né? Então, nesse caso aqui, eu vou corrigir com solução glicosada a 5%, né? Então, esse paciente ele vai ter uma correção de 2,4 litros em 20 horas, né? Então, você vai fazer essa correção, pode colocar em bomba de fusão para fazer essa correção de forma segura, né? Para que você possa fazer a correção do distúrbio hidroeletrolítico. E, obviamente, se o paciente tiver uma depressão de espaço celular, sempre importante fazer a ressuscitação volêmica, e vocês já sabem aí, né? Em torno de 20 a 30 ml por quilo de peso, né, para fazer a ressuscitação volêmica, e aí ela tem que ser feita ou com ringue lactato ou com solução fisiológica 0,9%. Né? Próximo.
Tá, então vamos agora falar, então a gente falou um pouquinho da hipernatremia, né? Então a hipernatremia não é tão difícil, né? O que a gente começa a complicar um pouquinho a vida na hiponatremia, né? Que é o sódio abaixo de 135. Aqui a gente separa na instalação aguda abaixo de 48 horas e na instalação crônica acima de 48 horas. E aqui começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque aqui é um estado que aí a gente vai ter que ter a avaliação da osmolaridade. E daí você pode ter a hiposmolaridade, ou hipotônica, a hiperosmolar, ou a isosmolar, que também pode ser confundida aí com a pseudo-hiponatremia. Então, eu vou colocar o quadrinho aqui para vocês separar aqui a osmolaridade. Então, como eu comentei para vocês, né, 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Né? Na prática, a gente acaba fazendo só o sódio mais a glicose, né? Então, que aí vai dar em torno aí de 280, 290, aí essa variação aí da osmolaridade sanguínea, né? E ela é importante principalmente para você pensar em diagnósticos diferenciais. A gente vai mostrar para vocês aqui que aí a gente vai pensar num diagnóstico ou no outro. Quando que eu vou pensar num CIAD, por exemplo, uma síndrome inapropriada de secreção de hormônio antidiurético? Quando que eu vou pensar, por exemplo, que possa ser um distúrbio familiar, uma pseudo-hiponatremia, né? Ou mesmo, quando que eu vou poder pensar que isso possa estar associado a uma doença de base, uma hepatopatia, uma cardiopatia, né? Ou uma síndrome nefrótica, né? Então, isso vai ser importante para a gente dirimir esse tipo de situação, né? Então, na hipotônica, o que vai acontecer, né? Então, você vai ter uma retenção de mais água livre do que de sódio, ou a perda também que pode acontecer, você vai acontecer de mais sódio do que água. E aí você vai ter um shift, né, dessa água do líquido extracelular para o intracelular. E aí, para complicar um pouquinho a vida, além da osmolaridade, eu tenho a volemia também, né? E a volemia funciona da mesma forma que a gente já comentou para vocês lá na hipernatremia. Então, pode ter hipovolemia, pode ter euvolemia e pode ser hipervolêmica. Na hiponatremia é mais comum a gente encontrar estados euvolêmicos ou hipervolêmicos. A hipovolemia é menos frequente, né, na hiponatremia. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes você tem um paciente que tem uma cardiopatia, se ele tem um IC aí, um ICFER, um ICFEP, que faça um quadro de diarreia, ele pode fazer uma hiponatremia pelo quadro de base dele, a tendência maior a fazer uma hiponatremia, hipovolêmica. Então pode acontecer por quadros agudos, mas o mais comum é a gente encontrar hiponatremia hipervolêmica ou euvolêmica. Né? Então, na hipovolemia, o que vai acontecer é que você vai ter uma perda de água associada a uma grande perda de sódio total, e aí o que vai acontecer? O rim vai dar uma travada, porque ele vai notar que ele está tendo uma hipovolemia, e aí ele vai aumentar a retenção de sódio e água, vai aumentar a retenção de água livre pelo ADH, o que vai fazer com que o organismo retenha mais água do que sódio, cursando com hiponatremia. Né? Aí é importante você tentar diferenciar isso com o sódio urinário, né? Porque o sódio urinário vai ajudar aí, se o paciente estiver perdendo mais que 20 mEq no sódio urinário, você tem uma perda de origem renal. Já se ele estiver conseguindo conter os menos de 10 mEq, a origem provavelmente seja de extra-renal, então esse rim vai estar funcionando, que é muito comum, às vezes, estados de depressão, né? Às vezes o rim está funcionando, mas mas aí ele está tentando compensar, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Nas causas extra-renais, como eu comentei para vocês, às vezes pode ser paciente que já tem uma doença de base, que acaba incursando em quadros agudos, uma diarreia, vômitos, queimaduras, né? E as causas renais, que é importante a gente citar, principalmente aí por uso inapropriado de diuréticos, né? O hipoaldosteronismo e uma que o pessoal gosta bastante de perguntar em prova de residência aí, que é o CIAD, né? Que é a síndrome inapropriada do hormônio antidiurético. Pode estar associado tanto com hipo como com normovolemia, né? É uma causa bem comum aí, o pessoal gosta de perguntar aí a questão do síndrome inapropriado do hormônio antidiurético. Então, na normovolemia, né? Então, o que você acaba tendo é um aumento da água com o sódio total preservado, que você vai ter uma intoxicação hídrica. E aí o mais comum, né, o carro-chefe é o CIAT, né? Que aí pode acontecer por situações de síndrome paraneoplásico, pós-operatório cerebral, ou por quadro pulmonar também, consequências de tuberculose, pneumonia, às vezes por situações infecciosas do sistema nervoso central, ou por fatores endócrinos, ou associado ao HIV, mas é um quadro bastante frequente aí que a gente observa, né? Pode também acontecer uma administração exógena excessiva de água livre, às vezes pacientes psiquiátricos, né? Ou pacientes que estejam utilizando tratamentos crônicos, né? Às vezes fazendo imunossupressões aí com ciclofosfamida, às vezes pode cursar também com quadro de CIAD também.
A hipervolemia, né, um quadro que é bastante comum aí a gente observar com a hiponatremia, principalmente o trio parada dura ali que vocês estão observando, que é a cirrose, a síndrome nefrótica e a insuficiência cardíaca, né, que aí o clássico é a sobrecarga do volume extracelular decorrente aí das descompensações do organismo devido às doenças de base, né, aí você tem uma redução do volume circulante efetivo, o rim ele vai interpretar isso como uma hipovolemia, e o que ele vai fazer? Vai aumentar a retenção de sódio e água, vai utilizar o ADH para aumentar a retenção de água livre, e aí você vai ter uma retenção de água superior à de sódio, que vai resultar na hiponatremia, e aí, nesse caso, uma hiponatremia crônica, né? E a hipertônica, né? A hipertônica é importante, lembra, como eu comentei para vocês, os exames, porque aí você pode ter algumas outras causas, aí, dislipidemias familiares, paraproteinemias, né? Que aí você vai ter uma outra substância osmoticamente ativa desviando a água do líquido intracelular e vai diluir o sódio, né? Então aí você pode ter esse tipo de situação, da hiperglicemia também pode acontecer também, aí você tem que fazer a correção, né? E a pseudohiponatremia, que é aquilo que eu comentei para vocês, que é muito importante aí nas paraproteinemias e na hiperlipidemia, lembrar assim que 93% do plasma é composto de água e os outros 7% são compostos de macromoléculas e lipídios. Nessas circunstâncias, você tem uma predominância maior, então esse 7% passa a ser 10%. E aí esse sódio acaba ficando diluído, né? Por isso que, por exemplo, quando vocês vão dosar o sódio sérico, ele está a 140, mas quando você vai colocar o sódio da solução fisiológica 0,9, ele está a 154. Por quê? Porque já é fácil esse cálculo, porque ele vai diluir, né? Digamos assim, esses 14 mex de sódio, ele acaba diluindo aí nas macromoléculas. Por isso que daí você, nesse tipo de circunstâncias, você sabe que esse paciente tem essas doenças de base, você tem que centrifugar a amostra para separar, né, a água dessas macromoléculas para que você evite essas leituras incorretas, né, que acabam acontecendo nessas situações, né? Então, o que acaba, isso que eu comentei para vocês, né? Então, essa centrifugação do plasma aí para a gente poder conseguir dosar o sódio na fase aquosa do plasma, né? Então, você consegue corrigir esse tipo de situação. A clínica vai depender muito da doença de base, né? Então, vai variar com a idade, a condição do paciente, a velocidade de instalação. Vão ter alguns sintomas gerais, câimbras, anorexia, reflexos tendinosos profundos, né? Hipotermia. Mas o que vocês têm que lembrar sempre é o que vai dar urgência para vocês é os sintomas do sistema nervoso central. Então, principalmente edema cerebral, pacientes que estejam fazendo convulsão, letargia, coma. Então, isso vai te dar urgência de que você tenha que corrigir rapidamente esse paciente, né? Obviamente, você pode ter uma compensação crônica aí por uma redução dos osmóis endiogênicos, que aí fazem com que pacientes que têm quadros crônicos possam ser assintomáticos. Em geral, como a gente comentou na hipernatremia, vale aqui para a hipernatremia, avaliar a idade do paciente, a velocidade de instalação, como é que está o estado desse volume extracelular, se o paciente estiver hipovolêmico, compensar volemicamente esse paciente, né? Então, avaliar, ver a doença de base também desse paciente. Nesse caso, é importante avaliar a osmolaridade, e avaliar se existem algumas drogas que possam estar interferindo no metabolismo da água. Então, avaliar o uso de diuréticos, imunossupressores, drogas que possam modificar essa questão aí do metabolismo da água, né? Nos pacientes assintomáticos, a gente preconiza tratar a causa de base. Então, se o paciente tem um síndrome nefrótico, trata síndrome nefrótico. Se o paciente é hepatopata, trata hepatopatia. Se o paciente é cardiopata, trata cardiopatia, né? Nos casos agudos, que o paciente esteja descompensando, tentar, no primeiro momento, restringir água livre, né? Reduzir a água livre das infusões, e nos casos crônicos não há necessidade de correção imediata, a não ser que exista os sintomas neurológicos, né? Então, aqui a gente vai fazer a correção, preferencialmente, se for o caso de fazer correção, né, com a solução salina hipertônica, né, a 3%. Essa é uma solução que você tem que, entre aspas, fabricar. Se você for prescrever lá para a enfermagem, eles não vão dizer, doutor, não tem essa prescrição. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar um soro fisiológico 0,9500 e colocar 5 ampolas de NaClSA a 20% para você, entre aspas, fabricar a tua solução salina hipertônica, né? Então, aqui também a gente vai fazer para fazer o cálculo. Então, a gente vai utilizar a fórmula da Aldrogen, então a gente vai calcular o quanto de MEX que eu vou corrigir. Então, eu vou fazer a conta da água normal, né? E vou multiplicar pelo meu delta de sódio que eu quero corrigir. Mesma coisa vale aqui. Corrigir no máximo de 10 a 12 MEX para evitar as descompensações, as sequelas neurológicas, né?
Nessas circunstâncias, o que a gente pode fazer, às vezes, é corrigir mais rapidamente a meta que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de correção de 10 a 12 MECs, eu posso corrigir nas primeiras 3 a 6 horas metade dessa meta. Depois, voltar para a velocidade normal para fazer a correção normal, para tirar o paciente do quadro neurológico, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo de um casinho clínico aqui para vocês, né? Então, um paciente masculino de 60 anos, né, que fez um pós-operatório de cirurgia cerebral, foi encontrado aí com quadro de coma, né, e com sódio de 105. Então, um paciente que pesa 70 quilos, e aqui a gente pede a correção do paciente para as primeiras 3 horas e a sequência da correção para as próximas 24 horas. Então, a sequência de correção rápida, né? Então, a gente já calculou ali o sódio necessário, então, vou multiplicar o peso corporal, corporal total, que deu 42, e vou pegar pelo meu delta de sódio que eu quero corrigir, que é metade da minha meta. Então, vou tentar corrigir 6 MECs nesse primeiro momento. Eu vou ter um sódio necessário de 252. A solução salina hipertônica, 1 litro, contém 514 MECs. Então, aqui, como a minha necessidade é de 252 MECs para fazer essa correção rápida, eu vou precisar de metade, ou seja, eu faço uma regra de 3 aqui, eu vou precisar de 500 ml para fazer essa correção. Então, eu corrigi aí 170 ml nas primeiras 3 horas, né? Esse paciente, né, depois que eu fiz a correção, eu faço, lógico, obviamente, termino a correção, coleto o exame, espero mais um tempinho para ver o resultado, já está com 110. Esse paciente já está com uma melhora de nível de consciência. Saiu do quadro de campo. Ele realmente ressuscita esse paciente, né? E aí a gente volta para a velocidade normal, então eu faço o cálculo novamente, né, coloco o meu delta aqui normal de 12, né, da correção de 12 em 24 horas, e aí, obviamente, eu cheguei no sódio necessário de 504, que aqui eu vou repor 1 litro de solução salina hipertônica em 24 horas, então vai dar 41,66 se for correr na bomba de fusão, e aí eu consigo ter um pouquinho mais de margem para manejar esse paciente, né? Após as 24 horas, esse paciente já fica assintomático, e aí você só corrige a causa de base desse paciente com restrição de água livre, né? Uma coisa que é importante a gente citar aqui, né, pacientes com hipovolemia, lembrar que sempre fazer reposição polêmica, até estabilidade hemodinâmica, e depois corrigir a hiponatremia. Mas uma coisa que eu queria citar aqui com vocês, né, na hipervolemia, lembrar a questão aqui do uso da furosemida, né, para tirar o excesso de hipovolemia. Mas uma coisa que eu queria lembrar para vocês é isso aqui, ó. A correção rápida, o que é o problema da correção rápida na hiponatremia? É a minólise pontina, né? Essa situação aqui ela é uma situação bastante grave, ela simula como se fosse um quadro aí de um AVC, ela vai fazer uma desmilinização difusa, né? Pode acontecer 2 a 6 dias após a correção, e o problema é que é um quadro irreversível, né? Então, é um quadro, inclusive, que leva praticamente o paciente à morte, então é importante fazer essa correção de maneira parcimoniosa, né? Por isso que é importante, quando se for corrigir, principalmente pacientes que estejam com quadros neurológicos, né, e que tenham comorbidades, né, procurar ser o mais parcimonioso possível nessas correções, né? Então, é aquilo que alguns fatores de risco que a gente coloca aqui são pacientes queimados, alcoólatras, desnutridos, pacientes que estejam de insuficiência respiratória, né? Então, lembrar que nesse tipo de circunstância é importante fazer esse tipo de correção. O diagnóstico aí é através de tomografia ou de ressonância, tá? Aqui ficam as nossas referências, os nossos contatos, e agradeço aí a oportunidade concedida aí pela ANEF para a gente poder falar com vocês um pouquinho. Acho que fechamos no tempo, Ana. Opa, Renê, sim, nossa, você foi pontualmente aqui. Mas, enfim, a gente te agradece aí pela participação e pela aula. Tenho certeza aqui que os ligantes... Opa, que os ligantes aprendem bastante. Agora que eu vi que estava fechado. Estava fechado, né, Ana? Tranquilo. Eu tenho certeza que os ligantes aprenderam bastante, inclusive aí, de repente, pode ser um tema que caia na prova aí de quinta-feira, então eu espero que o pessoal tenha assistido aí com atenção. Com certeza. Então tá bom. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigada a você. Desejo sucesso para vocês, desejo sucesso para o pessoal aí na prova. Tomara que nós tenhamos aí excelentes ligantes aí para acompanhar a gente nesse ano. Isso mesmo, certamente teremos. Muito obrigada, doutor René. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, então o link aqui vai cair, né? O tempo está acabando, mas então vocês já podem ir para o próximo link, que daí a gente vai ter aula com o Dr. Sérgio sobre doença renal crônica, tá bom? Então a gente se vê lá.